Isso aqui é normal ou tem algo de errado? Ele me mandou essas imagens e preocupado com o que aconteceu com a treliça. Ele falou que a treliça estava embarrigando no meio do vão, que achava que estava estranho, que o serralheiro dele tinha comentado. E sinceramente, olhando assim, aparentemente algo chama atenção, não é mesmo? Estamos falando de uma treliça de aproximadamente 20 metros linear, sendo ela de uma água só e com altura de aproximada de 1 metro, 1,35 m, certo? Conforme tem no projeto. Ela tem um deslocamento estimado de aproximadamente ali de 4 a 5 centímetros, isso calculado em software. Então, quando a gente calculou, a gente já tinha previsto que essas treliças de meio de vão teriam um deslocamento máximo de 4 a 5 centímetros. Tá? Esse aqui é o projeto detalhado dela. Então, a gente tem as treliças de oitão, as treliças centrais e os pilares de travamento das treliças de fechamento de oitão. Tá? Essa aqui é a estrutura metálica ali completa. E aqui vem um ponto que muita gente fica com medo ou que erra. Isso aqui é completamente normal. O cliente te ligar durante a obra, entrar em contato preocupado, ainda mais com treliças de grande vão, que aparentemente tem a deformação maior do que a olho nu, a pessoa corrigindo no cálculo estrutural, a gente tinha previsto de 2,5 a 3,5 centímetros. Porém, o pessoal mediu em loco quando entraram em contato, né? A primeira coisa que eu mandei fazer foi puxar uma linha e medir o deslocamento central da treliça principal. Então, medindo esse deslocamento central da treliça principal, que são os de meio de vão, a gente tem ali um deslocamento de 4,5 a 5 centímetros medido em loco, tá? Então, assim, existe sim uma diferença do que foi projetado, mas o porquê que existe essa diferença? Não significa que o projeto está errado. O problema aqui não é a execução, o problema aqui é a obra. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui que o cliente me mandou. Vou acelerar ele aqui. Então, lá, a treliça a gente consegue verificar aqui. Inclusive, lá é uma treliça de oitão, que ela está mais deformada e tal. Então, aí a gente começa a verificar algumas coisas. Contraventamento. Não, ele está pegando total, eu não detalhei assim, não foi detalhado, calculado assim. As terças, elas estão fora dos nós definidos em projeto. Então, está sem os contraventamentos da mão francesa de treliça, das terças, quer dizer. Então, assim, tem muito erro de projeto não, desculpa, de execução dessa obra. Então, se a gente pega no projeto, primeira coisa que eu indico aqui em projeto, mão francesas. Então, eu tenho uma mão francesa aqui. Se eu pego no detalhamento, eu tenho uma mão francesa de 1,30 m para cada lado. Por quê? Eu estou trabalhando com vãos de treliça entre terças de 4 metros, 5 metros. Então, ali tem vãos até de 6 metros. Então, estou colocando mão francesa. Além por ser vão grande, as mãos francesas ajudam a travar. Então, tem o detalhamento. Quando a gente pega aqui na vista, dos eixos, das treliças, a gente tem que a terça ela está posicionada exatamente no nó, então na interligação. Então, como a gente consegue ver lá no vídeo, as terças têm terças fora de nós. Então, isso aqui eu tenho esforços concentrados em outro ponto da treliça. Eu não tenho as mãos francesas, eu estou com contraventamento pegando total. O cliente já tinha entrado em contato comigo para verificar isso. Eu falei que tinha que seguir o que estava em projeto. Porque do jeito que está lá, ele não trava. Ele está pegando total, então ele pega de um ponto a outro. Então, se vem um vento localizado no meio, eu não tenho contraventamento para travar. Então, tudo isso prejudica, certo? E com esses pontos é possível a gente verificar que muda completamente o jeito que a estrutura trabalha, né? Então, por isso que teve esse aumento de deformação. Aí a primeira coisa do cliente é, vai cair? Tem prejuízo para a gente? Precisa fazer algum reforço? A primeira orientação que eu passei para ele, ó, a sua estrutura ela não está compatível com o que está em projeto. Ponto. Certo? Então, isso não é um erro de projeto, não é um erro do engenheiro, no meu caso, eu. Então, o que tem que ser feito? A primeira coisa que o serralheiro fala, ó, vamos parar aqui, não vamos colocar mais contraventamento, não vamos colocar as correntes em terças, não vamos colocar mais nada, porque senão vai aumentar o peso. Se a gente pegar ali as correntes perto dessa, dessa edificação, dessa obra, a gente tem lá, que eu trabalhei com correntes, trabalhei aqui com tubulação de 50, tubo quadrado de 50 para fazer o fechamento. Desculpa, foi 50. Então, eu tenho 1.300 perto de 15 mil quilos de aço.
Então, nem 10% disso é relacionado a contraventamento. Então, assim, é muito pouco perto de uma obra dessa complexidade. Então, sim, você precisa travar a estrutura, porque se ela sem estar travada, pode prejudicar. Então, aumenta a flecha. Se ele tivesse colocado ali, quando colocou as treliças, se tivesse colocado as mãos francesas, essa treliça estaria travada. Então, ela não teria deslocamento no banzo. Estou trabalhando com perfis largos, exatamente para a gente não ter deslocamento. Então, a gente pega lá o banzo das treliças de pilar, de 150, na chapa 10, montantes. Então, eu tenho aqui montantes do oitão. Então, eu estou trabalhando com treliças brutas, são treliças com, com largura relativamente grande. Então, assim, a flambagem lateral não vai ter, mas a mão francesa ela serve também para não ter essa flambagem lateral. Não adianta, gente, é aquilo que a gente sempre comenta quando eu vou explicar alguma coisa para alguém, para algum cliente. Não adianta a gente ter um projeto bem detalhado a nível desse projeto. A gente fez a fundação também, fez os cálculos estruturais de metálica, a apresentação, colocar nota, observações em projeto e chegar na hora da execução, a pessoa que vai executar achar, o engenheiro não superdimensionou isso daqui e começa a fazer do jeito dela. Então não é um erro de projeto, é um erro de execução. A gente tem que tomar muito cuidado, então a gente sempre orienta o cliente, ó, cuidado quando você for executar. No projeto ele está assim, se você executar diferente, sua estrutura vai se comportar diferente também. E assim, como a gente é possível observar, mesmo a gente tendo esse erro de execução de obra, a gente consegue observar que a estrutura ela teve um comportamento quase que dentro ali do esperado do que foi calculado para ela. Então a gente tinha um deslocamento de 2,5 a 3 centímetros previsto e a gente está tendo ali de 4,5 a 5. Primeira coisa que a gente faz quando o cliente entrou em contato comigo, a gente já fica preocupado, isso é normal, então vai ter essa preocupação. Então a primeira coisa que a gente faz é revisar os cálculos. Então abre o software, abre arquivo de planilha e vai verificar todos os cálculos, se estão compatíveis ou não, se deixou passar alguma coisa ou não. Isso daí é um receio que a gente fica, mas isso deveria ter sido feito antes. Então, assim, sempre entregue um projeto 100% de confiança. Esse projeto, quando foi entregue, foi verificado várias e várias vezes. Então, foi verificado por mim e foi verificado por um auxiliar meu também. Então, assim, a gente verifica tudo isso várias vezes para plantar para o canteiro de obra. Por quê? Isso aqui é sua responsabilidade técnica. Então, sim, você precisa tomar cuidado, você precisa ter receio, você precisa saber o que você está fazendo. Você não precisa ser um operador de software, certo? Operar software, qualquer um consegue operar aí e dar qualquer perfil ou qualquer espessura de chapa que o software te dá. Mas você tem que saber o que está acontecendo, onde está sendo os esforços, para onde está indo os esforços, tá? Então, assim, mesmo com essas diferenças de execução, ainda está dentro do limite aceitável e rodando os cálculos, fazendo as verificações aceitáveis, esses 5 centímetros ainda está aceitável. Mas o que o cliente precisa fazer urgentemente? Fazer o contraventamento correto, fazer os travamentos dessas treliças, para evitar problema futuro. Tá vendo que a mão francesa aqui, ele trabalhou com uma simples cantoneira, né? A gente consegue observar aqui agora. Se eu abrir meu projeto, provavelmente não é uma cantoneira. Vamos pegar aqui a mão francesa da treliça. Ela é o perfil 8. Vamos dar uma olhada no perfil 8. Perfil 8 é um perfil duplo. Um duplo U, então é um perfil tubo, certo? Ele está trabalhando com a cantoneira. Então, assim, a gente vê erros de execução onde a pessoa quer simplesmente economizar. E não pode ser, não precisa economizar nessa etapa, tá? O projeto foi calculado, a gente está com um índice bom para esse tipo de estrutura, com vão grande, com uma água, e assim, com fechamento lateral, a gente está com um índice ali de 25 metros. Então, assim, tá alto, mas para o tipo de estrutura ele está aceitável. A estrutura ela tem fechamento, ela tem contraventamento, ela é uma estrutura alta. Então, assim, para esse tipo de estrutura, a gente está falando aqui de 8 metros de altura livre na parte mais alta e na parte mais baixa 6 metros. Então, uma estrutura alta, com fechamento lateral, com enchimento de pilar para dar inclinação em telhas. Então, é uma estrutura mais complexa, que ela gasta um pouco mais de material, mas dentro do índice aceitável, certo? Comenta aqui para mim no vídeo se vocês já viram ou se vocês já passaram por situação similar ao que eu passei. Isso daqui não foi a primeira vez, não vai ser a última vez. Sempre acontece quando você está no ramo de projetos e no ramo de obras, tá? Então, tome muito cuidado, oriente o seu cliente, oriente a mão de obra que vai ser executar. Ah, o serralheiro acha que é desse jeito. Não,
segue o projeto foi calculado, o projeto foi concebido dentro das normas, segue ele, orienta ele, mostra para ele, tá? E aí, se vocês quiserem também que eu mostre para vocês como que calcula essa estrutura metálica, uma estrutura metálica similar dessa no CIP 3D, que é o software que eu utilizo, comenta aqui embaixo também que eu mostro para vocês como é que funciona, tá? E se você trabalha com estrutura metálica, não esqueça de deixar um like, comentar se você gostou, se ficou alguma dúvida, se já aconteceu com você também. E siga nosso canal no YouTube aí, que vai ter vários e vários vídeos desse tipo. E não esquece de ver a playlist lá também, onde a gente mostra como fazer o detalhamento de estrutura metálica no Revit, utilizando o Revit. Até mais, hein?